Estamos aqui num dia muito especial. Viemos entrevistar o presidente da Câmara de Vereadores de Tramandaí, Clairton Ceci. Dia especial por quê? Porque o Clairton hoje está de aniversário, já demos os parabéns dos anos de vida, e também porque está cumprindo, agora chegando ao final de um ciclo de 2 anos frente a esta casa. Foi reeleito para o mandato de presidente da casa e agora, no final do ano, agora aqui alguns dias, está entregando, né, para o próximo presidente. Isto tudo, claro, faz parte da biografia desse político, uma longa caminhada aqui na cidade de Tramandaí, uma pessoa que tem muito a dizer desta caminhada, né, porque ele já teve aqui nesta casa vereador sendo oposição, sendo situação, sendo centro, então ele tem uma caminhada enorme, não é? E sempre, claro, sendo bem votado também. Então quer dizer que está tudo certo, né? Na última foram 1.000. Foi quase, 991. Então, é um prazer recebê-lo aqui no Tendência. Esses dias nos encontramos na inauguração na rua, ali a gente não consegue falar das coisas assim na sintonia fina, não é? Mas então, como é que é o aniversariante do dia, cumprindo a missão? Trabalhando. Claudinho, para mim é sempre uma grande honra poder falar contigo e teus ouvintes e teus telespectadores do Tendência. Para nós é muito gratificante, nos conhecemos de longa data, né? Agradeço as palavras dele, muitas são um pouco mais do que a conta, mas ele é um cara muito gentil, né? Então sempre assim, mas temos uma relação muito boa. E sempre tuas palavras foram bastante lisonjeadas para mim. Mas enfim, é isso aí, estamos chegando no final de 2025, primeiro lugar, e não é um chavão, mas agradeço muito a Deus por ter saúde, porque eu acho que hoje nós vivemos e aprendemos com isso. A pandemia nos fez ver aquilo que é fato e muitas vezes não perceptível, que a saúde ela está em primeiro lugar. A partir do momento que a gente não tinha, que a gente perdeu até a liberdade naquele momento, a gente percebe que hoje o nosso bem maior é a nossa saúde, a nossa vitalidade, a nossa disposição, ela depende disso aí. Então, agradecer primeiramente a saúde e a disposição para poder enfrentar os desafios do dia a dia. E a questão política não é diferente, né? Nós quando optamos, porque é uma opção, e a partir do momento que tu tem essa decisão de entrar na vida pública, que tu coloca o teu nome à disposição de ir para um pleito, de poder então ter um mandato através de uma eleição, tu está disposto a trabalhar pela comunidade. E quando eu digo trabalhar para a comunidade, não apenas ter um cargo. Infelizmente muitas pessoas usam do momento político ou do cargo político e público para status ou para estar num momento. Eu vejo que isso é um grande desperdício, porque de repente muitas vezes está tirando a oportunidade de pessoas que queiram realmente trabalhar, e é isso que nós precisamos, Cláudio. A gente precisa que as pessoas que entram no momento político sejam para trabalhar na política, não para se locupletar do espaço político, porque eu sou o vereador, eu sou o prefeito, eu sou o vice-prefeito, eu sou o secretário. A gente percebe muito o eu mesmo, né? Eu. E quando deveria ser totalmente o contrário, né? Enquanto estamos ocupando um cargo público, temos que trabalhar e não esperar o reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento ele vem ao natural, o teu trabalho responde por ti, os teus resultados falam por ti. A partir do momento que as pessoas vão querer se engrandecer, é perceptível que não tem trabalho. Então, quando eu vou falar contigo, porque eu fiz... Não, eu acho que ninguém faz nada sozinho. É todo um processo, é todo um conjunto de pessoas que é agregado sobre um planejamento, e aí sim, alguém tem que liderar esse processo, porque ninguém faz nada sozinho. É tudo um conjunto e um grupo. Enquanto tu não tem capacidade de conduzir esse processo, quando tu não tem capacidade de... Hoje, a maior dificuldade que a gente encontra não é nem de fazer gestão financeira. A maior dificuldade hoje que as pessoas encontram é fazer gestão humana. Porque se eu não consigo comandar, se eu não consigo conduzir os liderados, eu não vou ter resultado satisfatório. E não é muitas vezes assim, eu vou fazer gestão financeira, beleza, mas eu preciso que tenha pessoas para executar o financeiro. E se eu não tenho pessoas que tenham comprometimento, que eu não tenho pessoas que tenham técnica, e isso cabe de quem? Cabe de alguém que vá lá e possa conduzir o Claudinho, para o Claudinho entender a necessidade e a importância que ele tem de fazer o papel dele, que ela tem a necessidade e a importância de fazer o papel dela. Então hoje o maior desafio, como sempre foi, é fazer gestão humana, gestão de pessoas. E isso, Cláudio, a gente sabe que é muito difícil. É difícil, é um desafio diário, que quando se fala em trabalhar e
trabalhar com as pessoas é delicado. Cada ser humano tem uma posição diferente, cada ser humano tem uma maneira diferente de pensar, cada ser humano, cada pessoa tem objetivos diferentes. Tem aqueles que têm um objetivo claro e prático, tem outros que o objetivo não é assim tão claro e tão prático. Então hoje, estar à frente de um processo, conduzir pessoas para que a gente possa lá no final chegar no objetivo comum, isso tu tem que agradecer a Deus, e não depende só de ti, tu depende de um conjunto de pessoas querendo a mesma coisa, senão o objetivo não acontece. O que é mais fácil? O que é mais operacional? É ser presidente da casa com o paço municipal não estando no mesmo partido e aí ser oposição deles, ou ser o presidente da casa com o mesmo partido lá? Porque na verdade lá é lá e aqui é aqui. Às vezes o partido é o mesmo e o presidente da casa tem que tomar decisões difíceis, às vezes não está de agrado com o pessoal de lá, e isso tudo para os presidentes vindouros fica como lição, porque o senhor conseguiu manter uma boa relação tanto com o partido que era oposição, e que depois, claro, houve uma aliança, e também conseguiu trabalhar agora com um ano já com o partido que é a situação, que é o mesmo partido. O que muda isso? Tem que ter mais cuidado quando o colega de partido está lá, ou quando um opositor que está lá o trato político, como é que fica? Porque o que está lá é do mesmo partido, olha para cá e vê um colega, o que está lá olha para cá do partido, olha para cá e vê um opositor, já vem devagar. Como é que é isso? O que muda? Só tendo muita experiência para responder isso. Não, eu tenho. Próximo, preste atenção. Eu tenho, na verdade, uma regra muito clara em relação a isso. Em primeiro lugar, assim, eu quero dizer que, além de vereador e presidente da Câmara de Tramandaí, eu sou membro da UVERGS, a nossa União de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, onde eu defendo muito o legislativo, os legislativos municipais no Estado. E nós defendemos uma autonomia, uma autonomia e uma independência legislativa. E nós defendemos uma unidade legislativa com executiva com respeito. Tem que haver o respeito, independente de situação, oposição. Entendi. Essa questão de situação e oposição, ela existe, ela é bem clara, ela está prevista inclusive na Constituição. Mas o que é muito visto hoje em dia funciona da seguinte maneira. A questão de situação e oposição, tu me fez uma pergunta que a pergunta não é bem essa que tem que ser feita. O problema é o seguinte, fazer gestão na presidência, independente se é situação ou oposição, é barbado. O difícil é tu chegar à presidência quando tu tem uma Câmara extensiva, o famoso puxadinho de prefeitura. Quando tem lá 5, 6, 7 vereadores que negociam com o prefeito cargos e espaços para poder votar o presidente que o prefeito quer. O que eu defendo é a autonomia independente, e eu provei isso para o prefeito Galto. Eu era oposição quando eu me elegi aqui presidente, ele botou as duas mãos na cabeça. Eu provei para ele na época e brinquei com ele. Agora tu vai governar, tu vai morar de aluguel sem pagar aluguel. Porque eu disse para ele que ele pagou um preço caro para botar os presidentes aqui dentro. Pagou um preço caro para botar e pagou um preço caro para manter. E eu disse para eles que assim, a única coisa que eu quero é respeito. Eu quero autonomia e a Câmara vai trabalhar. A Casa Legislativa, ela tem que, por respeito à comunidade, ela tem que trabalhar em sintonia com o governo que queira fazer o mesmo. Então, quando existe um governo... A autonomia traz saúde ao processo político. Total. Então, assim, quando tem um governo que quer trabalhar, eu me nego a acreditar que vai existir uma Câmara que não queira ser parceira. Quando tem um governo que quer fazer melhorias para a cidade, não existe uma Câmara que não queira ser parceira. Porque se tem um governo que quer trabalhar e a Câmara quer emperrar esse processo por cobrar ou por fazer chantagem por cargo, por espaço, é simples, o prefeito tem toda a autonomia de vir e desmascarar. Agora, o mesmo processo não pode existir. Quando tem uma prefeitura que quer fazer algo que não seja correto, aí ele não quer ter uma Câmara independente, ela quer ter uma Câmara comprada. Que ele possa emperrar. Que ele possa manipular. É manipulação, é diferente. Então, pode continuar, doutor. Então, o que eu defendo é independência com harmonia. O poder legislativo, que é o primeiro poder, diga-se de passagem, que é o primeiro poder dos três, é o primeiro poder, só que hoje nós somos quase nem considerados por poder, nem pelo judiciário, nem tampouco pelo executivo. Nós somos abafados. E quem é que permite isso? Os vereadores.
Os vereadores acabam se permitindo isso. O vereador permite ser mandado. Não estou dizendo que nós temos que mandar em nada, mas nós temos que ter autonomia. Sim, vocês são os fiscais, os guardiões da coisa. Mas o problema é que alguns colegas meus se deixam levar por outras questões e acabam não fazendo a colocação. A Câmara, uma vez ela unida em prol do desenvolvimento da cidade, ela tem que trabalhar para isso, ela tem muita força. Só que o problema é que um grupo se acha no direito, em detrimento de outros, assumir uma parceria para poder ter benesses. E continua, e a gente vê, e tu que conhece, está aqui no litoral, tu percebe, Câmara do município tal é assim, Câmara do município tal é assado, a Câmara ali, e assim funciona. Tanto é que eu digo para ti, tem municípios que não precisavam ter eleição de vereador. Ele elegeu o prefeito determinava lá 6, 7, 8, 9 vereadores, porque é uma vergonha, infelizmente é uma vergonha. Porque falar, que nem eu costumo dizer, falar até papagaio fala, mas ele chega na frente do prefeito, eu só faço se ajoelhar. Casos e casos. Aí quando tu não tem do prefeito, tu vira oposição. Não, tu tem que ser vereador. Tu tem que saber legislar. Tu não pode bater no prefeito porque o prefeito não é teu amigo, tu tem que respeitar ele. E as ações dele boas tu tem que fazer. Da mesma maneira, quando ele é teu amigo, até os erros dele viram bonito. É isso que eu não concordo, entendeu? Quando tu é oposição, tudo que o prefeito faz é ruim. Quando tu é de situação, tudo que o prefeito faz é lindo, maravilhoso. Eu conheci vereador aqui nessa casa legislativa que dizia para mim assim, se o prefeito mandou, o que tem que fazer? Chama como? E o teu papel? Não. Tu leu o projeto? Não, se veio da prefeitura, o que tem que fazer? Não. Cara, aí eu vou te fazer uma pergunta assim. Aí às vezes os caras perguntam para mim, tá, mas Tramandaí podia ter 15. E do meu ponto de vista, às vezes podia ter 9. Tu me entende? Quer dizer para ti? Então o que a gente precisa? A gente precisa qualificar, a gente precisa melhorar, a gente precisa ter um ambiente qualificado para poder ter resultado. Quanto mais qualificado, e a qualificação que eu digo não é ir para uma faculdade, cara, qualificação é determinação, é a pessoa ter posição de saber o que é certo, o que é errado, e não determinar em benefício próprio. Bom, tipo, se eu ganhar isso, eu volto para o prefeito, agora se eu não ganhar isso, eu não volto para o prefeito. Isso é o que tu mais vê hoje, Claudinho. Eu sei que de repente quando as pessoas me escutarem, vai ter muitos colegas meus que vão ficar bravos comigo, mas essa é a verdade que a gente vê hoje no dia a dia, legal. Essa é a verdade que a gente vê hoje no dia a dia. Isso emperra a máquina? Dificulta porque as pessoas não estão com ideia de trabalhar. É só com o acordo, o ajeito, o acochambre, sabe? E aí tem um plantão por fora, um grande número de aproveitadores de fora que usam esse espaço, jogam uns contra os outros, porque daí o que acontece? Como é que os caras de fora vão poder estar? Eles têm que fazer eu e tu brigar. Porque se eu e tu estiver de bem, eles não vão entrar. Eles precisam fazer nós brigar para poder fazer. E aí assim, nesse cenário todo, tu imagina a Tramandaí, tu começa a identificar os personagens, né? Não preciso eu estar dizendo para ninguém quem é os personagens. Os personagens são aqueles que vivem constantemente fazendo os outros brigar, para poder se aproveitar. Um dia eu brinquei com o Galto. As nossas brigas criou muita gente. A partir do momento que nós começamos a ter uma relação mais próxima, brigamos muito, discutimos muito, as coisas começaram a avançar. E aqueles mesmos que faziam fofoca deles para nós e de nós para eles, começaram a cair. Se tornaram desnecessários. Porque na verdade assim, o puxa-saco, como é que ele se cria? Ele puxa o saco. E para puxar o saco, o que ele faz? Ele tem que falar mal de alguém para ter o teu... eu tenho que ser o melhor amigo do Clairton. Exatamente. E como é que se percebe isso? Aquele cara assim, vamos lá. No dia a dia, né? Eu hoje estou aqui. Eu tenho um grupo que estou na presidência, tenho um grupo que me alisa. Amanhã eu vou ser vereador, pronto, vão abajular o próximo presidente. Por exemplo, prefeito. Até o ano passado, tinha muita gente que era inimigo do Juarez. Ficou amigo agora? Não, amigo. Agora ficou best friend, como a gente costuma dizer, né? Melhores amigos. Ficou fã número 1. Eu conhecia gente que falava mal do prefeito. Hoje a gente brinca, né? Se der um tiro de 12, dependendo das partes do prefeito, não pega no rosto e nas mãos do indivíduo. Cara, é absurdo. Pelo menos ele está blindado, né? É absurdo, Claudinho, assim, Só que essas pessoas, cara, elas são assim e não tem, assim, a cara de pau é absurda, absurdo. Falavam mal. Hoje, nossa, meu prefeito,
sabe? Tem muito, Diego. Você lembra que eu comentava contigo antes que aquela cadeira tem um problema? Eu vou dizer pra ti, cara, imagina, o cara é prefeito da cidade. Eu aqui como presidente, os caras já vêm aqui me alisar, me adular, eu costumo dizer assim, mente que eu gosto. Mas isso aí que eu queria chegar. O presidente da Câmara de Vereadores, ele é o terceiro da linha de comando, na verdade, né? Tem na o linha prefeito, o vice e ele, né, quando um dos dois não assume ele. Então é um cargo de uma significância enorme. Por mais que alguns não considerem, né? Tem aqueles que não consideram, né? Mas não é? Isso em qualquer uma lugar. linha sucessória na Assembleia Legislativa, na Federal, no Senado, tem uma representação impressionante. Mas assim, é perceptível que os respeitos dos legislativos a nível de governo para cima é muito importante. Por exemplo, existe um acordo e uns respeitos dentro da Assembleia Legislativa que não é feito nas câmaras de vereadores. Existe um acordo que todo presidente de Câmara, eu não posso negar, eu assumi a prefeitura durante o período que o prefeito Juarez e o vice-prefeito Claudio foram, eu não estou falando isso, tá? Mas eu fiz isso em Tramandaí, eu tive a honra de fazer isso pós, eu acho que 10, 12, 15 anos. Hoje, por exemplo, existe um acordo que todo presidente da Assembleia assume como governador uma semana. É um acordo, não interessa quem seja, quem não seja. Eles vão sair, existe um acordo que coloca, a mesma coisa dos presidentes ou pelas bancadas mais votadas, acordo, o papel não existe isso, mas acordo e vem sendo cumprido. Existe um acordo que vai, por exemplo, quem é a principal oposição aos governos? O PT, o atual presidente da Assembleia é PT. Por causa da bancada. Existe um respeito em relação às bancadas, a quantidade de número de bancada. O que a gente percebe muitas vezes nas câmaras? Os partidos pequenos, os partidos quanto menos tem, eles são os fiéis da balança. E aí eles aqui, sabe aquela história do pequeno que foi o grande brigar? É mais ou menos isso. Quando os grandes não têm maturidade suficiente de poder se unir para trabalhar, eles deixam os pequenos bagunçar tudo. E aí os pequenos fazem os grandes brigar. É aquela velha história que a gente diz, né? Pequeno que eu digo assim, às vezes tem vereador de um partido, dois vereadores num partido só, que coloca os partidos que tem 3, 4 vereadores a se discutir e fazer. Durante a sua presidência, nesses 24 meses, houve um comportamento político na casa, houve uma levada. Agora vem o próximo colega por aí, que vai dar outro ritmo a isso, né? E aí eu pergunto, desses 24 meses, foram 12 meses com o ex-prefeito Galto e agora, esse ano, 12 meses com o Juarez Marques lá na prefeitura. Caminhamos bastante, vereador Clairton, nesse período, o último ano do ex-prefeito e o primeiro ano agora do prefeito Juarez, ele anda entusiasmado e Tramandaí vem fazendo muitos investimentos, naturalmente que esta casa tem muito a ver com isso. Claudinho, para te responder isso, eu quero dizer para ti assim, partindo do princípio que eu não considero situação e oposição, eu digo para ti assim, eu fiquei 11 anos nessa Casa Legislativa como vereador, tá? 11 anos. 11 anos nessa Casa Legislativa. Presidente? Não. Eu fiquei 11 anos na Casa Legislativa como vereador, nos meus 3 primeiros mandatos. Eu fui presidente no último ano do 3º mandato. Então, nesses 11 anos, eu pude entender e eu avaliei algumas coisas que eu dizia, que eu falava. E as pessoas, não, Claire, não é assim. Eu digo, bom, só tem uma maneira de eu poder provar que o que eu estou falando é verdade. Eu sempre disse o seguinte, o dia que eu tiver condições de ser presidente, eu vou conduzir essa casa com autonomia, independente de o que seja. Eu procurei ser presidente dos vereadores, independente de partido político, porque eu tenho que respeitar a decisão. Separando os poderes. A Casa Legislativa, ela tem 100% de aprovação. Um prefeito, aqui dentro nós temos 100% do resultado do povo aqui dentro. O prefeito às vezes se elege com 30%, 40%. Aqui nós temos 100% porque está 100% do resultado, os votados e os que os partidos decidiram. Então, eu não posso de maneira nenhuma falar e não cumprir com o que é. Quando eu assumi aqui em janeiro de 2024, eu fui presidente para 12 vereadores. E conduzi a Casa Legislativa no sentido de a Casa está à disposição para ajudar o prefeito a governar. Tive uma reunião com o prefeito Galto e disse para ele o seguinte, eu vou conduzir a casa, ao contrário do que tu pensa, eu vou conduzir a Casa Legislativa de maneira, se tu quiser ir, vai trabalhar, e eu vou te cobrar que tu trabalhe, tu nunca vai ter problema com a Casa Legislativa. Eu vou te ajudar, muito pelo contrário.
ao contrário que foi. Tanto é que eu me atrevo a dizer, e eu já escutei isso do prefeito Galdo, que nos 8 anos que ele foi prefeito, o melhor presidente da casa foi eu no último ano. Houve uma harmonia entre os poderes. Houve uma harmonia que eu disse para eles, cara, eu estou aqui para trabalhar. Eu estou aqui para trabalhar. E provamos isso. Com o prefeito Juarez a mesma coisa. Então, quando tu me pergunta, eu volto no início da nossa conversa. Hoje o grande desafio é tu fazer gestão de pessoas. Porque eu não quero acreditar que um prefeito A, B ou C assume a prefeitura para fazer coisa errada, assume a prefeitura para não fazer. Não existe isso. Não existe isso. Todos vão para lá. O que difere é escolha de secretariado. A escolha de secretário, muitas vezes tu te cerca. Tu não faz a escolha pensando que vai dar errado, mas tu escolhe mal. Então tu escolhe o secretariado que não vai fazer. Então assim, ó, a diferença é isso. E a condução de pessoas. Tu tem que saber conduzir. E eu costumo dizer uma brincadeira seguinte, ó, a minha função é buscar extrair de ti a tua melhor essência para te entregar como resultado. Esse é o meu desafio. Porque se eu não extrair de ti a tua qualidade, a tua competência, a tua determinação, a culpa não é tua, a culpa é minha como gestor. Então eu tenho que procurar fazer o quê? Eu tenho que te motivar, mostrar que tu é capaz, para que tu me entregue o resultado necessário. Porque hoje o gestor, na condição do prefeito municipal, ele não tem condições de estar à frente de tudo, por isso que ele tem secretários e ele monta uma equipe. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o prefeito Juarez no primeiro ano, ele se cercou de uma equipe que ele acredita que seja, porque ninguém monta uma equipe pensando que é ruim, ele montou uma equipe naquele momento pensando que é a melhor que tem. Está tendo alguns resultados positivos, como teve dificuldades também, mas é prematuro para mim fazer qualquer colocação. O que eu quero dizer é assim, ó, acho que entre pontos positivos e negativos tem muito mais positivo do que negativo, está fazendo um bom trabalho, nossa função é ajudar ele. Eu acho que não existe ninguém que queira o mal, eu não concordo de quanto pior melhor, eu sou totalmente contra isso. Mas infelizmente não é todo mundo que pensa assim, né? Então, eu diria para ti que assim, a nossa função enquanto legislador, a partir do momento que existe uma eleição, e eu costumo dizer que a eleição é para o ano eleitoral. Agora nós temos que defender posições e defender aquilo que é melhor para a cidade, coletivo. E sair muito do porque eu faço, porque eu disse, porque eu aconteço. Não. Então a minha função como presidente é conduzir a Câmara de maneira muito justa. Eu quero dizer que eu fui presidente nos 24 meses para 12 vereadores, para os funcionários dessa casa, para todos os funcionários. Procurei ser justo com todo mundo, priorizando principalmente o direito do diploma. O cara foi diplomado, vereador, ele tem que ter o meu respeito. Claro. Então eu não vim para cá para ser presidente de um grupo. Eu me elegi por um grupo, mas eu procurei ser presidente de todos. Isso foi o que eu fiz durante. Essa é a função. Então eu procurei ser presidente de todos, sem detrimento. Claro, teve um grupo que me elegeu, tem uma colocação que a gente sabe como é que funciona, que daí eu não posso também fugir. Agora, no geral, eu procurei ser igual para todo mundo, como procurei ser parceiro do prefeito, estive junto, sempre solicitado, estive presente, sempre que foi pedido para ajudar, a gente ajudou, muitas vezes não como o prefeito queria, mas sempre buscando alternativa. Eu quero assim, não, mas assim como tu quer não dá, mas vamos buscar alternativa para nós chegar próximo ao que tu quer, da maneira justa, da maneira correta. Se dispomos a ir à prefeitura para ajudar na medida do possível, fomos parceiro, e eu estou falando assim, ó, quando eu digo fomos parceiro, a Câmara de Vereadores foi parceira. Não foi o presidente Clairton que foi parceiro. Porque o presidente Clairton ele pode no máximo chegar para o colega vereador e dizer, olha, quem sabe nós vamos ser parceiro. Não é eu que decido, eu tenho que chegar e fazer. E pode dar a ideia, não quer dizer que eles comprem. Exatamente, isso eu tenho que isso é respeitar mandato. Eu não vou, tu faz porque se tromba. Não, nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Cada vez que o prefeito pediu, eu digo, olha, vou conversar com meus colegas. Então, assim, ó, o que cabe a mim é a condução. O que cabe a mim é respeitar o colega para que eu tenha o respeito dele. E com isso, quando tu estabelece essa linha, a condição de tu avançar é grande. Quando tu não estabelece essa linha, tu muitas vezes avança, mas tu avança de forma desorganizada e degringolada. O termo é assim, ó, sabe aquela coisa que tu vai tropeçando, tu vai tropeçando, tu não vai caminhando nem correndo, tu vai tropeçando. Isso quer dizer que logo ali na frente tu cai. Não é sustentável.
Sabe a história de um elefante em cima do poste? Tu não sabe como é que ele foi para lá em cima, tu sabe que ele vai cair. Eu já vi falar. E nós temos alguns casos aqui, né? Eu já vi falar na tartaruga. Não, um elefante em cima do poste, tu não sabe como ele foi para lá em cima. Mas tu tem certeza que logo ele vai cair, né? Mas alguém botou ele lá. Alguém botou ele lá. Bom, agora, tendo dito o que disse, muito bem dito como sempre, vereador, o senhor está, mais uma vez, claro, democraticamente transferindo o cargo, mas aqui neste papel tem algumas anotações e houve esta reestruturação na configuração, na reforma da casa, ficou muito bonito para o senhor que é cidadão de Tramandaí, é a casa do povo, vai lá embaixo na recepção, dá uma olhada, vem conhecer o plenário, está muito bonita, a casa é outra realmente, não é? Sim. Como é que foi isso aí? Como foram os investimentos? Como é que se chegou a isso para... Não, na verdade, assim, como eu te falei, fiquei 11 anos nessa Casa Legislativa e durante esses 11 anos, na verdade 10 anos e meio, existia uma necessidade, a gente comentava da necessidade de nós melhorar a Casa Legislativa. Por entender que era um local extremamente necessário, todo mundo sabe que a Câmara existia a possibilidade de sair daqui. Mas aqui o prédio. Eu sempre fui defensor de manter, eu acho esse local aqui único na entrada da cidade, ele caracteriza ali a divisa com o Imbé, quem vem da ponte, então eu sempre defendi isso. Quando tive a oportunidade de então assumir a Câmara em 24, já tinha por parte do presidente anterior uma ideia e inclusive já o início de um projeto para uma reforma na Câmara. Anterior ao Rafael. Isso, o presidente Rafael. Eu dei continuidade a isso, fiz algumas modificações e fomos ampliando. E aí com isso, quando eu digo eu não gosto de dizer eu, à frente do Legislativo, eu consegui que essa ideia fosse aceita e naquele primeiro momento tive a concordância e também a parceria dos vereadores daquela época, porque nós passamos por poucas e boas, assim, teve colegas que teve que despachar do plenário e depois tiver que despachar do corredor, porque teve um momento que, sabe aquela coisa assim, ó, nós reformamos a casa morando dentro de casa. Então eu tenho que agradecer muito a todo funcionário efetivo que em momento algum, muitas vezes não tinha sala para trabalhar, trabalhou nos corredores, mas não deixou o serviço parar. Colegas vereadores, fizemos lá embaixo, horas nós fazia reunião lá embaixo, horas nós fazia aqui em cima. Teve um momento que o nosso plenário estava céu aberto, eu podia ver o sol e ver a lua dentro do plenário, porque não tinha telhado que nós tiramos. Então, o que eu posso dizer? A sessão era magnífica. Isso, não, porque daí nós descemos lá. Então, assim, ó, eu quero dizer que tive a grata satisfação de, enquanto estar à frente da presidência do Legislativo, tive muita parceria do funcionalismo, o efetivo foi muito importante na construção dessa casa, tive o apoio também do momento, dos construtores da época, a gente pôde discutir, para poder abrir, para poder fazer, licitar da maneira como era, muitas conversas tivemos para poder fazer projeto, e aí essa obra chega por muitas mãos, por muitos pensamentos, por muitas discussões. Quando eu falo eu tive a grata satisfação de, nesse momento, estar presidente, contando com toda essa equipe para podermos chegar dia 22, segunda-feira que vem, tu já é nosso convidado, teus ouvintes também são convidados a estarem aqui na casa ou assistirem pela nossa TV Câmara, que eu quero fazer a entrega oficial da reforma e da ampliação que fizemos na Casa Legislativa. A grata satisfação, Cláudio, que eu tenho é que quem veio antes e vem agora fica muito satisfeito. Mas digo assim, ó, trabalhamos, quando eu digo trabalhamos, foi uma ação conjunta de diversas pessoas. Trabalhamos para que a gente pudesse então ter uma casa ampla, uma casa boa para receber o nosso contribuinte, para receber o morador e também para dar uma condição boa para que os vereadores pudessem receber os seus eleitores, para que o vereador pudesse fazer o seu trabalho num ambiente mais claro, salubre, em condições e apresentável. Foi isso que nós procuramos, essa equipe toda que trabalhou comigo nesses 24 meses, para que a gente pudesse então fazer essa entrega dessa obra que é para a comunidade. Na verdade é para a comunidade, e digo para ti assim, ó, chegamos aqui por muitos pensamentos, muitas pessoas colaboraram com ideias, com tudo para que nós chegássemos aqui, muitas mãos se passaram para que nós pudéssemos chegar nesse momento e receber.
reforço dizer, eu fico muito grato de estar presidente nesse momento, mas e tenho certeza que os próximos presidentes vão dar continuidade. Claudinho, foi feito muita coisa, que nem eu digo assim, ó, hoje a gente vê a questão física da obra, mas nós investimos, por exemplo, assim, mais de 750 mil reais nesse período em imobiliário. Trocamos o imobiliário. Investimos mais de 750 mil em tecnologia, que isso tu não vê. Tecnologia, com compra de software, com compra de programas, com equipamentos de tecnologia. Hoje a nossa Câmara praticamente é muito digital. Hoje todas as votações se vota no dedo, vota tudo. Estamos eliminando com os papéis. Tanto é que hoje praticamente assim, ó, foi distribuído. Hoje nós já temos uma impressora em cada gabinete. Por quê? Não tem mais aquela distribuição de papel. O vereador que entende que quer imprimir o seu documento, ele vai lá e imprime. Mas não precisa mais de administração. Antigamente eu recebia um projeto, ela tinha que imprimir 13 cópias, entregar em cada gabinete. Acabamos isso. Hoje chega o projeto na Câmara, o vereador pelo seu celular ele já tem acesso. Ou a sua assessoria pelo computador da Câmara tem acesso. Não é custoso nem demorado. Ele pode dar o parecer em casa, se quiser. Ele pode dar o parecer aonde ele quiser. Ele pode ter acesso de onde ele quiser. Se estiver visitando... Não, é possível, mas não fizeram. É possível. Mas é possível, né? Não, possível é, mas não. A votação não. Votação não. É possível, mas o nosso sistema não permite isso. Assim não. Só para deixar bem claro. É que hoje com a tecnologia que tem, ele faz. Tanto é que naquelas questões sim, mas não é as famosas reuniões virtuais, sim, mas não. Sim. Possível é, mas nós não adotamos essa prática. Então assim, ó, hoje, por exemplo, eu estou na tua casa te fazendo uma visita, tu me pergunta, Cleiton, como é que está o projeto tal? Só um pouquinho. Olha, o projeto tal assim, está com o parecer da comissão tal, o vereador tal votou favorável. Hoje eu tenho na... passado a resposta era no outro dia. Ou mais tempo. Eu tenho a resposta na palma da mão do que eu preciso e tenho. Eu tenho condições. Uns usam, outros não usam, mas eu tenho condições de tudo ter aqui com acesso ao nosso sistema, que o vereador ele é cadastrado e tem uma chave, uma senha para entrar. Então tudo isso a gente implementou, manteve e criamos mais coisas. Então por isso que eu digo assim, hoje, em todos os investimentos que nós fizemos, praticamente muita coisa tu não enxerga, mas tu vê. Mas tu sabe que eu vou te fazer uma brincadeira. Que eu acho que permite. Sabe que eu fui criticado porque eu botei elevador aqui na Câmara, não? Ah, é? Mas e a acessibilidade? Pois é, mas é que tem gente. Não imagina, para que botar elevador lá? Não, o cadeirante tem que vir na sessão. Não, mas eu sei disso, tu sabe disso e a grande maioria das pessoas sabe. Mas eu quero dizer que as pessoas, aí vem daquele quanto mal pior. Tem gente que não aceita quando as coisas vão bem. Em vez de elogiar, ele tem que criar uma maneira de querer. Mas a câmera tá ruim, o cara vai de cadeira de roda, não pode entrar, tipo, levou o cara no colo, não, acessibilidade. Não, mas para você ter uma ideia, fui criticado por alguns que... Então assim, ó, então nesse momento tu tem que baixar a cabeça, reunir as pessoas que querem realmente ajudar e fazer, porque se tu começar a escutar todo mundo, tu não sai do lugar. Com a câmera à altura da cidade, tu não sai do lugar. Fico feliz de saber, mas assim, ó, te digo para ti que o resultado de toda a obra é um conjunto de várias pessoas trabalhando, de várias pessoas pensando para nós chegarmos aqui. E reforço para ti, tive uma grande participação do nosso efetivo, porque assim o nosso efetivo muitas vezes trabalhou de noite, para que no outro dia a gente tivesse condições, tirando coisas, removendo coisas. Então assim, tivemos uma participação muito grande, inclusive a colaboração dos próprios vereadores, né? Que eu pedi, olha, eu vou ter que tomar o teu gabinete, porque eu tinha que reformar. Bem assim. Estou desapropriando. Bem assim, infelizmente assim. Eu não tive condições de fazer gabinetes iguais para todo mundo, aí já vem, porque o meu tem janela, o meu não tem janela, o meu tem isso, o meu não tem aquilo, mas enfim. Mas eu procurei dar gabinetes, na minha condição de presidente, eu disponibilizar gabinetes para todo mundo. Claro que tem uns que tem uma diferença daqui, uma diferença dali, mas todo mundo tem um gabinete, todo mundo teve móveis, todo mundo vai ter móveis, todo mundo vai ter as condições necessárias para poder trabalhar. Até dia 22, para a gente encerrar, é o presidente da casa. Não, até dia 31 até dia 31, da casa. Dia 22 dia 22 eu vou fazer uma entrega formal, eu vou fazer um ato solene de entrega formal, eu quero fazer um ato alusivo também aos 60 anos da Casa Legislativa. Estou aí com estou fazendo algumas dentro do ato solene,
solene, quero fazer alguns reconhecimentos aos ex-vereadores dessa casa. Eu quero fazer o convite, e quem me escutar aqui, a todos os ex-vereadores da casa vão ser convidados para estar presente nesse ato solene. Eu acho que essa Casa Legislativa, ela não caiu aqui hoje, ela vem de um processo desde a primeira legislatura, segunda e terceira, todos fizeram, até mesmo aqueles que nada fizeram, mas mantiveram a Casa Legislativa inteira. Eu sei que nem obrigatoriamente teve anos que não pôde se fazer melhorias, mas que eu entenda, todos os presidentes que aqui passaram, uma coisa ou outra fizeram. Não adianta pensar que chegamos aqui hoje e fizemos tudo, porque não é assim que pensa. Eu quero respeitar e quero representar isso através de gestos, o respeito pelas pessoas que estiveram aqui antes de nós. Uns já falecidos, né? Uns já falecidos, mas tem um grande número ainda que está vivo, está presente, e eu teria muito orgulho e satisfação de poder, então, no dia 22, quando a entrega oficial desse prédio, da ampliação, da reforma, tendo eles aqui, para eles também poder compartilhar conosco dos momentos que aqui eles estiveram. Ver a evolução da casa. Muito bem, para encerrarmos, então, até o dia 31, presidente no posto, aí no dia 2. E aí para frente agora, quais são os desejos deste vereador daqui para frente? Quais são os seus projetos, o que pretende? Eu quero poder exercitar o meu mandato, porque na condição de presidente, tu sabe que muitas vezes tu deixa a quem, porque tu tem a responsabilidade da casa legislativa. Vereador para um pouquinho e vem ser o presidente da casa, né? Isso, o presidente muitas vezes ele deixa o seu mandato um pouco de lado para conduzir a casa legislativa. O mandato se amplia, né? Então eu quero resgatar, quero ter mais tempo para poder estar frente a frente com o meu eleitor, quero poder participar mais efetivamente de algumas questões que à frente da presidência eu acabei não podendo, não só à frente da presidência na condução normal, mas também na questão da obra, que a obra também, não vai pensar que sábado e domingo muitas vezes eu não estava aqui trabalhando, porque tinha. Então eu quero ter mais tempo para me dedicar ao meu mandato, ao meu eleitor, às questões que eu entendo que como vereador eu tenho que participar junto à prefeitura também, e aí eu não vou ter a responsabilidade. E também quero me dedicar à função que eu exerço junto ao Estado, que é onde, claro, eu trago muito louro de lá para cá, eu trago muito resultado positivo de lá para cá. A minha hoje função à frente à presidência do Conselho Deliberativo da UVERGS me traz muitos benefícios para Tramandaí através do cargo que eu exerço lá. A experiência de colegas de outros lugares. Sim, a troca de informação, a ideia, isso é muito importante. Então, esse ano para 2026 eu pretendo me dedicar mais ao meu mandato. Eu brinco que eu, 2 anos da presidência, eu meio que deixei o meu mandato de lado, né? Então eu tenho que retomar o meu mandato de novo, começar a ter uma relação mais diretamente com a questão do mandato, se é que tu me entende. Entendi. E também um trabalho que eu tenho que fazer junto ao Estado, pela UVERGS, que a gente está se programando para o ano 2026 agora. Muito bem, senhoras e senhores, foi Clairton Cecim, presidente da Câmara de Vereadores de Tramandaí, até o dia 31. 22 haverá essa solenidade, e onde estarão aqui todos que nesta casa já passaram, os já falecidos, que venham os representantes, né? Também serão de preferência lembrados. Só os vivos, né? Todos, naturalmente, né? Brincadeiras à parte, a gente tem que descontrair um pouquinho. Daqui a pouco nós podemos também, ele pode ir para brincadeiras à parte, eu digo isso, porque esse dia eu estava numa reunião onde eu disse, eu vou convidar todos os vereadores, que talvez não, porque pelo amor de Deus os outros não convidam, né? Mas brincadeiras à parte, eu digo assim, mas é um carinho, um respeito muito grande por todos que já passaram nessa Casa Legislativa. Da minha parte, Claudinho, quero te agradecer a ti e a Carla, que são sempre um casal parceiro que está sempre com a gente, sempre me dão uma oportunidade, e vocês sempre vão ter as portas abertas enquanto estiver à frente da presidência e do meu gabinete, enquanto vereador, estarei sempre com as portas abertas para poder te receber, te dar uma entrevista e conversar contigo. Feliz Natal, um bom ano novo. Muito obrigado. E vida que segue. Quero aqui já antecipar e desejar um Feliz Natal e já um Feliz Ano Novo a todos os teus telespectadores e as pessoas que te acompanham. Muito obrigado. Até a próxima.